Oi, gente. Oi, boa tarde. Só não estou conseguindo visualizar aqui na tela a Andréia, que já está presente. Apareceu a tua entrada, Andréia, mas não aparece a tua imagem. Será que tem algo aí que a gente precisa ajustar? A gente não consegue visualizar a tua imagem, Andréia. Agora sim, Oi. Ah, é, que delícia. É bom que a gente vai fazendo aqui as comunicações e de algum jeito sai, né? vai. Tá ótimo. Eu disse, ela já tá ali, já entrou, mas eu não consigo ver. E Pois é, aí? eu Às vezes tinha que. acontece. Normalmente eu faço por outras plataformas, mas normalmente não sou eu que abro, então não tinha nem como te ajudar, porque. Se bem que não é muito difícil, né? Tá certo. Não, mas ainda estamos antes do nosso horário, né? Assim eu te vejo mais um pouquinho, coisa Um boa, pouquinho te ver à também. distância, mas já mata a saudade, né? O que eu ia te dizer, quem? Minha professora no IMED, quem? A Nanda ou eu? Não lembro. Costa. A Mônica é minha Ah, é tu, comadre, a então. Dinda da Bela. Ela tá sempre te acompanhando, sim. Ela me Ah, disse que tu então. foste professora dela. Foi. Beijo, Mônica. Nada, o que que eu ia te dizer dessas plataformas? Não tem, eu vou fazer um workshop rapidinho para aprender a plataforma no Instagram, porque realmente não tem mistério, né? Mas é que Sim, normalmente tu faz, ou tu faz no Zoom, ou tu faz no Meet, ou no, exato. fica gravado, né? É. E eu acho que uma transmissão mais eficiente também, né, e mais clara pelo YouTube é legal, né? Também, É, também. eu, Sinara uhum. também é Eu ainda não estou fazendo pelo YouTube, mas no Prático Jurídico nós já liberamos o canal, então hoje à noite mesmo tem uma aula com o colega o professor Rafael, que eles estão preparando algumas dicas e algumas aulas para o concurso do Ministério Público que vai ter aqui de em Santa Santa Catarina, né? Catarina, né? E aí já pelo canal do YouTube, até porque daí deixa material também, né? É. Não, eu tenho Interessante. usado bastante o canal do YouTube, mas Uhum. nunca ao vivo, eu sempre deixo gravado. Vou até tentar ter Ah, sim. essa possibilidade, Uhum. porque É, mas é fica ali. interessante. Dá para fazer por lá e depois fica gravado quem não pôde participar, né? Porque esses horários também bem variados, né? Hoje mesmo alguém já me questionou, mas por que às 4 da tarde, né? O horário que eu não posso, mas hoje à noite já atendi um colega, então também às vezes o pessoal vai dando uma passadinha ali, não necessariamente consegue acompanhar, né, toda a live, mas depois essa mesmo a gente deixa salvo também, né? Nos Sim, nossos instas, endereços, então o pessoal vai, muitos, né, acabam acompanhando depois, quem tem de interesse outra também. forma, é.
É. Não, os horários bem loucos, né? Assim, eu digo, com essa pandemia também, que eu estou fazendo o horário híbrido no escritório, então eu inclusive ia fazer a live do escritório, resolvi vir para casa, porque aí eu Sim, vou super cedo e fico assim até umas 4, 5 e depois me libero, né? claro. Que é um horário que eu não fazia, né? Mas eu digo, com a pandemia, eu alterei um pouco. Sinara, querida, beijos. A Sinara é tua colega, ela agora está fazendo mestrado lá na Fevale, Nanda, só que em outra Olha, área. Mas a delícia. Sinara é procuradora do município de Novo Hamburgo e trabalha muito com as questões ambientais e de patrimônio histórico cultural. E Bacana. tem um canal também bem bacana, que é o Hum. PGM Ambiental. Lá também tem bastante material sobre essas questões que a gente gosta. Ah, né? Hoje eu estava aqui relendo algumas coisas, né? E lembrando, ai, que saudade de estar um pouquinho mais perto da Andréia para a gente discutir esses assuntos que a gente gosta tanto, que às vezes a gente não tem algumas pessoas mais próximas, né, para estar debatendo um pouquinho tanta coisa boa, tanta novidade, tantos assuntos polêmicos também, né? E E discutir de uma forma como a gente tem um laço de amizade, discutir de uma forma muito franca, muito tranquila, muito acadêmica, peronomútil também, né? Muitas vezes chegar a um. Isso a gente fazia muito, né, Nanda? é, Doutora Fernanda. faz falta, né? Que nada. Faz Ah, falta. não sei se nós já estamos, então, no nosso horário, né? Até porque o tempo voa, mas acredito que sim. Já estamos sim. Já agradecendo, então, né, os conhecidos aí da doutora André que estão participando, alguns colegas, a Aline ali, minha colega aqui em Bituba, que eu vi que entrou, outros conhecidos, a Tati, né? E a gente vai batendo esse papo mais descontraído na forma de debater, mas não muito descontraído pelo assunto que é, né, André? Mas eu gostaria também, até porque eu estou muito, muito, muito feliz pela Andréia, né? Contar um pouquinho aqui quem ela é e poder ter participado no meio dessa correria toda que a gente sabe que está, né? A Andrea hoje está de frente ao escritório também de advocacia, leciona aqui e lá, né? Sempre cheia dos compromissos e pôde estar, então, um pouquinho, né? Não negou nem de primeira, que nem eu digo, podia ter negado de primeira, né? O convite quando eu fiz para ela para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que ela tem tanta propriedade, né? Então, a doutora Andréia Visotto, fazendo um resumo, senão nós vamos demorar todo o tempo da live aqui para dizer quem é a Andréia, né? Ela é mestre e doutora em planejamento urbano, né, pela URGS, e uma amiga queridíssima, né? Um pouco além de uma amizade aí que nós fomos nos reconhecendo em alguns anos desde que a gente se conheceu. Nos conhecemos então ainda quando eu morava no Rio Grande do Sul e nos encontramos na academia, né, falando diretamente sobre esses assuntos que nós gostamos todos. E a professora Andréia, conhecida num cenário nacional, podemos dizer assim, né, com muito reconhecimento no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, entre outros, ela está à frente das disciplinas de direito administrativo, direito municipal, direito urbanístico, direito ambiental, né? E não por menos que convidei então para bater um papo hoje à tarde, né, rapidamente aqui, e trazer algumas situações que há alguns anos já nos causam, né, alguns sentimentos de indecisões, né, e angústias, e que a cada dia vem
ressaltando, então, e surgindo aqui como problemas bastante graves, poderíamos dizer assim. E nós que estamos, então, diante, né, desse mundo não acadêmico, mas também numa advocacia, né, privada, em que nos surge a cada dia algumas circunstâncias bem próximas, inclusive relacionadas a estes assuntos bem recentes, conversar um pouquinho com vocês, então, a respeito desses acidentes, né, desses desastres climáticos que vêm ocorrendo e esta relação do direito ambiental e o direito urbanístico, esta questão, né, de políticas públicas, da importância de uma questão do Estado frente à própria sociedade, sociedade-Estado, todos esses assuntos que nos envolvem. Mas antes, então, né, de passar a palavra já com 1000 perguntas para a Andrea, eu queria dizer que é uma alegria estar com ela aqui, porque eu tenho um sentimento, né, muito especial e carinhoso desde que a gente se conhece. A nossa aproximação ela vai muito além, né, do direito, então é sempre bom, mesmo que aqui pela telinha, ver o rostinho dela e estar junto com ela em qualquer participação. Beijo enorme. Obrigada, querida. Sabe que tu pede para mim é uma ordem, né? Jamais eu negaria um pedido teu para falar desses assuntos que a gente gosta. Obrigada pela tua generosidade. Queria saudar também os que aqui nos prestigiam e estou à disposição. Então vamos lá. A gente podia inicialmente, né, esclarecer, porque isso não é um conhecimento muito claro, diríamos assim, né? E poderíamos conversar um pouquinho dessa questão do sentido mesmo, do significado desse conceito, né, de urbano ambiental, trazendo um pouquinho disso. Bem, esse conceito urbano ambiental é um conceito que surgiu na doutrina a partir da seguinte premissa: não há intervenção do homem que não gere impacto no meio ambiente. Tá? A partir disso, didaticamente, a gente ainda tem as disciplinas de direito ambiental e direito urbanístico, mas na prática, a prática do dia a dia mesmo, ela nos mostra isso. E os acidentes climáticos, que a gente vai falar daqui a pouco, é um exemplo típico sobre o que as ocupações irregulares, por exemplo, podem causar no meio ambiente. Então, esse conceito urbano ambiental parte dessa ideia de que, embora didaticamente a gente veja essas disciplinas na academia de forma separada, para fins conceitual, no final e ao cabo, nós vamos tratar essas questões de forma conjuntas e linkadas, justamente porque elas não tem como tratá-las de forma separada. Não adianta eu, por exemplo, ter uma área de preservação permanente se essa área de preservação permanente não é fiscalizada, não é cuidada para que não seja ocupada. E o problema que surge falando também já um pouquinho de política pública, o problema que surge dessa omissão é que tanto no ambiental, no urbanístico, no urbano ambiental, o dano é irreversível. A gente tem a irreversibilidade do dano. Então, com muito mais razão, a gente tem que olhar com muito mais cuidado essa questão de forma conjunta. Seria essa a ideia. E uma coisa que eu observo muito, né, Andréa, a questão que dificulta na aplicação, diríamos assim, do direito, né? Quando a gente vai discutir qualquer questão, seja frente ao Estado ou mesmo à sociedade, né, no contexto geral, é exatamente porque nós trazemos uma ideia e trabalhamos com um ordenamento jurídico muito tradicional, né? A gente sempre fala isso. A partir do momento que a gente tem que começar a analisar questões de gerenciamento, né, ou tratamento de riscos, que eu acredito, sem dúvida nenhuma, estaremos falando isso, né, um pouquinho para frente, que são as medidas que nós precisamos preventivamente, né, ou de forma
precaucional está tendo maior cuidado, que é no trabalho do risco, né, desses riscos urbanos e ambientais que vêm ocorrendo e que desencadeiam, né, em todos esses acidentes e desastres, nós temos esse problema exatamente na aplicação, né, da nossa ciência do direito pela questão de sair de um contexto mais tradicional e poder trabalhar com essa visão do futuro, né, em cima de questões onde se analisa probabilidades, né, a questão da própria a possibilidade daquilo que nós podemos, né, aceitar e aquilo que já fica inaceitável no sentido da questão da magnitude, né, do que aquilo pode atingir. Eu estava vendo hoje, acabei te interrompendo, mas já te passo a palavra, eu estava vendo hoje uma notícia recente, né, onde eu até anotei a questão de mais de 20 milhões de vidas, né, nos últimos anos que ocorreram, né, mortes, todas relacionadas a questões de acidentes climáticos, né, de desastres ambientais. Então, se tem muito mesmo socialmente, né, uma cultura daquela preocupação, né, não só do público, mas daqueles que se utilizam da ciência do direito também para outras áreas, né, em acreditar que nós precisamos cuidar só de questões mais pontuais, particulares, diríamos assim, né, nós nos preocupamos com um homicídio, né, e devemos nos preocupar, mas que acontece na esquina da nossa casa e que nós estamos falando de uma vítima, né, e muitas vezes não estamos relacionando a essa magnitude que é quando se atinge ou acontece, né, ou se resulta num desastre ambiental e que nós temos ali 100 vítimas fatais, 200 vítimas fatais, um bairro inteiro, né, o que são esses desmoronamentos que sempre ocorrem. Fazendo um parêntese aqui já também, lembrando, né? Porque eu assisti muitas e muitas aulas com a professora Andréia, né? Com a doutora Andréia, e eu lembro que ela sempre falava e trazia para nós as músicas das águas de março fechando o verão, né? E essas tragédias todas, né? Com inundações e chuvas e desabamentos que acontecem no nosso país aqui, não precisamos nem falar em nível mundial, né? E constantemente. Então, são circunstâncias de se analisar, a gente pensa, não, mas isso é um contexto, né, que preocupa apenas aplicadores do direito ou apenas governos, né, que estão lá à frente atuando. Não, isso é uma questão tanto governamental como não governamental, eu sempre digo, para que possa começar a ter alguma prevenção a isso, né? Porque essas coisas já acontecem e muito, muito constantemente. Né? Eu acho que tu falasse algumas palavras, alguns conceitos chaves aí. Primeiro, nós estamos, né, nós vivemos hoje num estado social, né, que pressupõe a participação do indivíduo também, e numa sociedade de risco, né? Exato. Então, com esses, falaste a questão das águas de março fechando o verão, mas pau, é pedra, é o fim do caminho, né? São as águas, ou seja, Tom Jobim estava em Teresópolis, no Rio de Janeiro, escrevendo essa música, quando certamente ele devia estar vivenciando isso. Ou seja, Teresópolis é uma área de risco. O Brasil todo sabe, a ciência toda sabe, a geologia toda sabe que naquele espaço da Serra do Rio de Janeiro o solo é argiloso, ele é impróprio, ainda mais pela declividade, ele é impróprio para construções, né? Então, nós sabemos que isso, em determinada época do ano, a gente sabe também que as chuvas, porque esse é um outro elemento que a gente tem que trazer em seguida, mas nós sabemos que no verão, até março, vamos esticar um pouquinho esse verão, bom, verão ainda é março, né? Ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, algum desastre vai acontecer. Né? A ciência já nos mostra
a meteorologia nos mostra, o solo nos mostra. Então, nós temos ferramentas para trabalhar na prevenção. Então, assim, eu ouso de uma forma talvez até irresponsável, mas é a minha posição. Para mim, isso já é ato, no mínimo, culposo. No mínimo, as autoridades precisam ser responsabilizadas dentro do ordenamento tradicional que a gente tem, porque não é possível o que aconteceu na cidade de Petrópolis agora recentemente, há um mês, e aconteceu de novo, né? Quer dizer, a cidade foi dizimada. Então, isso decorre do quê? Por que isso acontece? Vários fatores, vários. Um deles é esse, o novo normal, que a gente está chamando de novo normal climático, não é? Porque, embora a gente saiba que a região sudeste ela é afetada por chuvas nesse verão que a gente está chamando, que eu estou chamando aqui, não se sabe mais, o que está mudando é a quantidade, né? A quantidade de chuvas e a frequência dessas chuvas, né? Nós aqui no sul também, nós temos um período chuvoso agora no inverno, que a gente pode, em razão das regiões, a região da Serra, vai haver problemas ou de chuvas intensas ou de desmoronamento de barreiras, né? Em razão, isso acontece todos os anos. Então, o que está faltando? O fato, o conhecimento científico está aí para nos auxiliar, né? Nos oferecer todas as possibilidades de prevenção. O que falta? O que falta para o Estado e o que falta para a sociedade entender que isso não é mais uma contingência, né? É uma política pública, defesa civil, com 2, 3, 10 participantes, não mais. Isso não é mais possível. Nós precisamos estar preparados. Se a gente não tem como evitar o acidente, que eu acho que muitas vezes tem sim. Tem como evitar? Não. Eu referi, né? E podemos falar em outros, enfim. Se a gente sabe que isso vai acontecer, eu, no mínimo, preciso estar preparado para atender a esses... não é incidentes, mas é esses fatos. Né? Eu preciso de uma política pública, assim como a gente teve na pandemia. Hoje ainda vi na televisão que já estão extinguindo, em âmbito nacional, a Secretaria Extraordinária da Covid, sem entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma política pública, uma secretaria, um escritório, enfim, nos 3 níveis, mas especialmente no nível municipal, que trate da questão dos acidentes climáticos. Exatamente. Isso não está na pauta. O que a gente vê isso vai para a mídia, quer dizer, ficou-se vários dias falando na tragédia de Petrópolis. Até que veio a guerra da Ucrânia e Rússia e nunca mais se falou no que aconteceu em Petrópolis. E o que aconteceu em Petrópolis? O que está sendo feito lá? Onde essas pessoas estão sendo colocadas? Quantas vítimas em Petrópolis, próximas a nós? Vítimas, né? Quer dizer, nós tivemos aí também o acidente que é um acidente de proporções muito maior em espaço territorial, mas não em vítimas também, porque, né, onde se perde uma pessoa, tu não tem como medir o número de pessoas, né? Morreram tantas, é mais trágico ou menos trágico? Não, é trágico igual, porque se aquela morte poderia ser evitada, mas eu ia me referir ao acidente de Brumadinho, que agora, poucos dias atrás, acharam um corpo. Ainda tem gente desaparecida, né? E acharam uma vítima desse acidente que, enfim, consumiu uma cidade, consumiu quantas famílias, né? Dizimou quantas famílias, enfim. Então, o que eu percebo disso tudo é que essa noção urbano-ambiental, ela sequer é conhecida. Assim, fora da academia, eu não vejo isso sendo debatido. Não vejo no ano eleitoral esse tema ser debatido também, como um tema abordado dessa forma, urbano-ambiental.
vejo proposição de política, e isso, assim, não critico, sem entrar no aspecto político. Estou me referindo aos 3 âmbitos de governo aqui, tá? Sim. Não vejo isso estar na pauta, não vejo proposições, não vejo políticas públicas. Bom, né, nós temos aí quantas pessoas especializadas nessa área ambiental ou urbanístico, mas que trabalham, que lidam no urbano ambiental, né? Nós Uhum. tínhamos um ministério, agora eu vou entrar no aspecto político, tínhamos um Ministério das Cidades que foi desintegrado. O Ministério do Meio Ambiente, no comments, né? É, Então, tá. a gente precisa de uma liderança que veja isso como uma política pública e uma política pública essencial. Essencial. E a gente observa a fraqueza disso, porque é através de mídia, é através de informação, né? Um dos nossos direitos básicos, que seria a informação, que a sociedade deveria ter essa consciência e receber isto, né? E nós estamos aqui, né, como prova de quantas vezes já comentamos, né, dentro da faculdade, em academias, com os nossos alunos, nessa comunicação entre o direito ambiental e o urbanístico, né, a questão municipal, a partir do momento que nós vamos tratar, imagina, eu sempre falo, como é que eu vou falar de um zoneamento ambiental, né, que nós estamos lá tratando de direito ambiental, e você disse que nunca ouviu falar ou não conhece um estatuto da cidade, né? Então, é essa relação. E a gente fica impressionado, né, André, até hoje, porque, na verdade, os alunos estão lá fazendo uma graduação, às vezes se preparando para um concurso público, e nós escutamos isso, ainda hoje, né? Ah, mas realmente tem uma relação? Tem como fazer esse estudo conjuntamente, né? O que nos apavora, porque essa informação, essa lógica, ela deveria ser, né? Não precisa ter um conhecimento aprofundado, mas algo já claro, né? Por todas essas circunstâncias sociais que a gente observa, né? Afinal, é o local onde nós estamos vivendo, né? Nós precisamos ter essa relação com essas questões. E a gente vê o distanciamento, né, a essas notícias realmente, assim, e esta relação da questão urbano-ambiental, da importância desta relação, né? E a outra questão que também, dentro dessa linha do que tu colocas, dentro do próprio Poder Judiciário e Ministério Público. E aí, aquela velha questão que eu sempre trago à baila, mas ela também é muito importante, e ainda passados mais de 30 anos da nossa Constituição, aí, não foi bem absorvida, que é a função social da propriedade, né? Então, não, porque isso não é ideológico. Isso está na Constituição Federal desde 1934. Pode ir lá pesquisar. Né? O que mudou de 88 para cá foi a localização, não mais como um princípio atirado lá no meio de alguma frase, mas como um direito fundamental. Né? Então, lido de que forma? A propriedade privada ela é protegida desde que ela tenha uma função social. Então, isso não é bem compreendido pelos proprietários, isso não é bem compreendido. Vem melhorando ao longo do tempo, mas sempre há aquela pitada de... Alguém sempre comenta que é uma questão ideológica. E não é. Nós estamos no Estado Social, né? Comecei minha fala falando nisso, né? Então, muitas vezes, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, que tem por função, né, a proteção do meio ambiente e da ordem urbanística como direitos difusos, muitas vezes essa questão da propriedade com a proteção do meio ambiente e do urbano, ela não é bem compreendida. Né? Eu atribuo muito a isso, sempre digo, né, o nosso DNA, ele é um DNA privatista, né? A nossa cultura é privatista. Né? Quer dizer, as pessoas, quanto mais antigas, digamos, é pior, mas assim, tendo em vista que o Código Civil é de 2002, 20 anos, isso para mudar
Porque se nós tínhamos na Constituição Federal, as relações hoje, relações civis, elas são regidas também, né, a função social do contrato, enfim. Mas isso leva um tempo. O problema é que dentro do direito urbano ambiental, nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Então, aí, a gente vê todo dia, né? Como tu dissesse, a mídia acaba trazendo isso para a gente. É um canal, né? A informação, pena que é só a mídia que faz isso, dizendo que se o planeta não adotar uma medida para conter a emissão de carbono e baixar a temperatura do planeta, em 2025, a questão... 2025, amanhã. Amanhã, Porque 2025 é amanhã. amanhã, amanhã. Será irreversível. Né? Então é muito preocupante, né? É muito preocupante, muito preocupante. Essa questão dos acidentes, voltando ao nosso tema aqui, ela já, a meu juízo, ela é assim indignante, né? Ela passou há muito tempo do razoável, porque se a gente for ver, fazer uma pesquisa, eu ainda vou fazer esse trabalho, fazer uma pesquisa e mostrar que anualmente nós temos tragédias de grande magnitude devido ao mesmo problema, isso não é admissível. Algo que já se repete há muito tempo, é como comentávamos no início. Não é algo novo, né? O novo, quando a gente fala em novo normal urbano ambiental, a gente se refere, pelo que a gente percebe, né? Isso é uma noção até informal, ela não é técnica, mas o que a gente chama de novo normal climático é isso. Os eventos climáticos, seja o evento que for, nós até podemos saber que ele vai acontecer, mas o problema é que a intensidade está alterada. Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê isso, em Santa Catarina, não, claro, tu moras num lugar né, mais privilegiado, digamos assim, né? Fernanda, mas assim, as grandes cidades, elas vêm, eu vejo sim exemplos claros, tá? Onde eu tenho escritório, chove um pouquinho, alaga a rua. A última chuva que aconteceu, a água entrou no meu prédio. Tem uma calçada, acho que uns 10 metros. Então, choveu mais? Não. Quer dizer, choveu em quantidade sim. Tempo? Não. Choveu meia hora. Exato. Então, só, não As é possível. consequências estão tomando uma, né, proporção que foge, já vai um descontrole. Então, a questão do inevitável, ela não pode ser a primeira lógica que nós temos, né? É a Até porque questão de prevenir. sabe? Já não, digamos assim, já não. Qual seria a palavra? Já não se sustenta mais dizer que é Já não inevitável. sustenta mais. Né? Exatamente. Se nós precisávamos daquilo que o urbano ambiental gosta muito de referir, né, que são as certezas científicas para algumas medidas, elas já estão aí. Né? Se trabalha em cima de certeza científica, então, inclusive para punir, para tomar medidas, para ter esse resultado, diríamos assim, né? E conseguir amenizar o que já não está nada bom, né? Porque são questões para amenizar. E o professor Rafael Leandro estava ali fazendo uma participação, né, já agradecendo, e dizendo, o que está faltando é muito preparo dos profissionais ainda, né? Tanto da parte dos advogados, como juízes, promotores, todos os envolvidos, né? E isso a gente nota também no dia a dia quando estamos atuando, né, André? Infelizmente, mas aquilo que conversamos até no início, né? Por incrível que pareça, para nossa infelicidade realmente, né? Nós visualizamos ainda, inclusive profissionais totalmente envolvidos nessas questões, com uma despreocupação, né? Inacreditável. Alguns ainda realmente despreocupados, inacreditavelmente. E muitos, isso também vi muito na prática de muitos anos,
advogados privados trabalhando com ferramentas civilistas para tratar essas questões de direito público, ou seja, a minha propriedade, lá eu faço o que eu quero, eu não tenho que observar A nem B, porque a propriedade é minha, absoluta e limitada. A gente vê isso hoje ainda. Muito. E isso é um equívoco, né? Nossa, é um erro crasso, eu diria, né? Exatamente. Então, assim, a gente tá aí, tá na batalha, né? Tem muito caminho para, digamos, andar, assim, mas eu acho que a gente chega assim, num momento muito crucial, assim, enquanto sociedade, né? Eu Uhum. tinha sempre, né, muito romântica que sou, achei que essa pandemia ia nos trazer um caráter de solidariedade, né? Podemos fazer uma live só para falar sobre isso, né, Andréia? Quer dizer que é tão Acreditávamos. caro a solidariedade, né, tão cara ao ambiente e ao urbano, e a gente viu que não foi muito assim, né? Pelo contrário. Pelo Então, contrário. isso seria necessário também, né, na questão Uhum. ambiental e urbanística. O final de semana, eu estava vendo, até não vejo normalmente esse programa, mas estava ouvindo o Globo Repórter. Passa na Globo News, eu estava vendo a repetição. A China, nos últimos 2 anos, ela criou 10 parques ambientais, né? 10 parques nacionais de áreas de proteção. Bom, a Uhum. China é um país gigante, né? Talvez isso não represente nada, ou muito pouco para o tamanho, né? Mas eles estão conseguindo, inclusive, evitar o extermínio dos ursos panda. Olha Né? Eu só. achei isso tão curioso. Isso é pensar. Não importa se a China tem o regime político A ou B, mas assim, ó, em termos de política Uhum. ambiental, puxa, isso é uma medida importante, né? A Exato. preservação, enfim, Estão né? fazendo algo, ao menos. Eles estão fazendo algo, né? Exato. E André, um pouquinho assim, até por tanto estudo, né, que tu te dedica no dia a dia, e essas questões assim bem relacionadas à ocupação desordenada e o meio ambiente, assim, o que que tu colocarias como mais, né, importante? De novo, a questão do fato consumado, que também é algo que aparece muito, tu deves ver isso também no teu dia a dia, que assim, pois é, agora, pois é, desmatou, que pena, ou, ocupou, que pena. Né? Então, de novo, a gente volta lá para a prevenção, para a precaução e para a fiscalização. Né? Então, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes ter 10 fiscais ambientais, ou, né, no território, ou o Brasil ter uma autarquia como era o IBAMA completamente esfacelada, como a gente está vendo e viu acontecer, não se fala mais em IBAMA, né? Antes ainda se falava para dizer que ele ia ser extinto, agora não se fala mais. Ou É, seja, né? Então, os conselhos todos, com participação da comunidade, da sociedade civil, os conselhos também, né, foram alterados. Então, a própria composição dos conselhos, ela é uma composição que não dá legitimidade, uhum, legitima as ações, mas ela não é legítima. A ação não é legítima, né, sim, enquanto seu conteúdo. Então, o que acontece com as ocupações desordenadas é um problema anterior, né? Que é a falta de política habitacional. Ninguém mora na rua, ninguém mora em área com declive ou quase dentro do rio, né? Em palafita, como a gente fala por aí, uhum, porque ninguém mora mal porque quer. As pessoas moram no lugar que é possível elas morarem. E esses lugares possíveis de morar são lugares perigosos, né? Geograficamente perigosos.
Então, isso vai se consolidando até o dia que acontece um acidente. Porque se essas pessoas, ou se o poder público, ele tivesse uma política pública habitacional, e em que ele, bom, olha, essas pessoas estão ali, elas vão ser retiradas dali por questão de dano, né, de perigo, ou vão ser regularizadas ali mesmo, né? Tu tem um começo, meio e fim. E depois tu concede moradia para elas, havendo essa política, mas não havendo. Não O tem. que que tem de, o que que tem de positivo e de novo na questão das ocupações desordenadas? Bom, de novo, o fato novo que a gente tem é que a pandemia nos trouxe muito mais pobreza, né? E essa pobreza, ela se reflete nas ruas e nas áreas ocupadas. Pois muito bem, a legislação de regularização fundiária, ela mudou também. A regularização fundiária, ela parte de qual princípio? A área já está ocupada. O loteamento, não. O loteamento, tu tem uma terra livre, tu faz o projeto, aprova o projeto, e as pessoas vão ocupar essa área depois. A regularização, tu começa pelo fim. A área já está ocupada, a legislação não foi atendida, e aí? Há algum tempo atrás, o que se fazia? Não, tem que remover essas pessoas dali, enfim. Ah, mas para onde elas vão? Não, elas não podem estar ali. Sim, mas elas vão para onde? Não, elas não podem estar ali, né? Uhum. Então, assim, não se respondia. Então, o que a gente teve de avanço na regularização fundiária? Hoje, a legislação fundiária, de regularização fundiária, embora ela tenha muitas críticas em alguns aspectos, como a questão de regularizar a grilagem, ela, por um aspecto positivo, e é bem positivo, ela traz um procedimento. Então, basta ler a lei, tu consegue, e os municípios estão fazendo isso muito bem. Municípios aqui no Rio Grande do Sul, eu participo de um grupo de discussão e assim, tá andando. Uhum. Andando. Tu consegue, porque nesse procedimento tu consegue ver quem está na área, ver se a área é regularizável e regularizar de que forma? A regularização, ela é não é multidisciplinar, vamos dizer assim. Ela se trata a questão ambiental, então Vários sim, aspectos. né, Uhum. urbanística, jurídica e Exato. registral, né, alcançando então a posse de propriedade para essas pessoas. Então há avanços, muitos avanços, né? Mas é preciso, de novo, tu ter isso como um dos teus objetivos de gestão, né? De planejamento e gestão. Uhum. Andréia, e trazendo agora, né, um questionamento até que eu penso muito nisso, as questões de esferas, né, nível federal, estadual, municipal e todas essas questões da própria possibilidade de fiscalização e o próprio exercício das legislações que nós temos, né, que uma coisa que a gente escuta muito também, né, acredito que também é a questão de, mas não tem muita lei para regular. Eu sempre digo, por favor, o que não falta é legislação para regular. O que não está fechando é a forma, né, de nós colocarmos isso em prática. A legislação não falta. Nós somos um dos países que mais temos legislações, né, por exemplo, ambiental ou todas essas áreas afins. Mas essas questões, né, mais recentes, de trazer mais próximo ao município mesmo, né, certas competências, questão própria de licenciamento, que a gente, né, normalmente é a preocupação ali do cidadão maior, né, porque alguma coisa quer se liberar para uma obra, para uma atividade, algo assim. Tu acreditas que nessa questão mais preventiva, né, e precaucional, conseguimos trabalhar melhor pela realidade que nós temos hoje, assim, trazendo uma maior competência direta ao município para questões de impacto local, situações local. Eu sempre pensei nisso, eu acredito que essa proximidade, ela traz uma facilitação na análise, né, de cada caso,
Porque cada caso é um caso, eu sempre digo, né? Não existe o caso igualzinho ao outro, né? Nós estamos falando de uma outra área, de outros envolvidos, de outros planejamentos. E eu acredito que sim, né? Gostaria de ver, ouvir a tua opinião. Bom, duas questões. A primeira, a questão da legislação, né? Eu concordo Uhum. plenamente contigo, assim, se é uma coisa que não nos faz falta e que a gente tem, é legislação e boa, né? Isso, Quer dizer, a legislação ambiental, ela já não é recente e ela é excelente. Ela tem alguns, digamos assim, algumas dúvidas, algumas lacunas, mas não em razão da legislação, e sim em razão da evolução do entendimento sobre aquele assunto, né? Nós exato. temos uma lacuna, por exemplo, na legislação de uso e ocupação do solo. A nossa legislação ainda é de 79 e a vida continua e a vida mudou e, por exemplo, os condomínios fechados, né? Não tem uma legislação específica para os condomínios fechados. Então, vai fazendo que a jurisprudência vai dizer não, aplica a legislação dos condomínios verticais naquilo que for possível, não, aplica. Então, assim, a vida vai andando e as jurisprudências, as decisões judiciais vão se atualizando, né? Se Vão atualizando. atualizando a realidade, digamos assim. Exato. Mas a nossa legislação é muito boa. Concordo contigo. Com relação à fiscalização municipal, concordo também, né? Porque eu sempre digo, a gente vive no município. O nosso endereço não é no estado, nem é no Brasil. Onde tu mora? Mora na rua tal do município tal. É ali, né? É o que a gente chama. O cenário da tua vida é o município. O tablado de vida ali é a cidade, né? Enfim. Então, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, a gente tem uma experiência desde 1998. Qual é a experiência? Por um acaso da vida, e deixando o bairrismo de lado, e não é bairrismo mesmo, porque eu não participei disso, então não, né? Não é, digamos, nesse sentido, mas o município de Porto Alegre foi o primeiro município, lá nos idos de 1970, a criar uma Secretaria do Meio Ambiente. Por que eu Aí, falo? Porque em 98 já veio, então, digamos, a competência do Estado, enfim. E em 98, Porto Alegre fez, em razão dessa experiência com o meio ambiente que tinha já, uhum. o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre fizeram um convênio onde foi delegada a competência para o município fiscalizar e licenciar. Então, a experiência que a gente tem aqui em Porto Alegre, ela mostra, eu não vou dizer que seja mais, que ela seja melhor, seja mais eficiente, não é nesse aspecto, mas apenas para Uhum. ilustrar aquilo que colocaste, né? Efetivamente, a fiscalização ambiental, urbano-ambiental, local, ela tem condições, sim, de ser muito mais eficiente, Exato. justamente por conhecer a região, né? A Por conhecer a proximidade do caso, né? proximidade do carro. Isso Uhum. aí. E Exato. uma questão, apenas para complementar, que também é motivo de minha preocupação, assim, é um dos motivos das minhas últimas preocupações nesse tema, o que eu vejo é que os municípios não estão preparados para tratar da ocupação, os municípios litorâneos, para tratar de ocupação da orla, né? Os planos diretores, isso também por experiência, por ver, o que acontece? Chega alguém lá, faz um modelo de plano diretor e aquele modelo de plano diretor começa a circular e ele vai se aplicar para um município pequenininho, como para uma metrópole como São Paulo, como um município de Porto Alegre. Então, assim, ó, é tentar ajustar algo que não se ajusta. Sim. E nessa cópia de cola e copia, infelizmente nós temos casos assim, a região litorânea, e eu fiz uma pesquisa sobre isso, são poucos os municípios que tratam
da ocupação ou da preservação da região litorânea. Salvador, na Bahia, é um deles, que eu lembro de cabeça. Agora, a gente pode falar em Olinda. O que está acontecendo em Olinda? Claro que ali as edificações são muito antigas também, mas o que está acontecendo em Olinda? O mar está avançando sobre as casas. E aí? Exato. E aí? É falta de previsão, é falta de consideração que pode vir a ser um problema. Exatamente. Aqui em Santa Catarina, essa questão das orlas, temos gravíssimos casos, né? E há uma superpopulação já, né? Por incrível que pareça, até em regiões pequenas, né? Aquela brincadeira que todo mundo faz, né? Todo mundo um dia quer morar em Santa Catarina, né? Aquelas belas paisagens, mas isso vem acontecendo realmente há muitos Estou anos. indo mesmo. Exatamente. E muitas situações como essas, né? Pessoal que já estão localizados, então, nas suas cidades, né? Tendo um pouco dessa preocupação, outros querendo chegar, né? Não querendo que se preocupem muito para todos poderem estar ali, mas tudo isso nos traz um resultado, né? Que ele é bem breve, como nós falávamos anteriormente, né? É muito breve, já não é algo que a gente imagine que talvez aconteça alguma situação futura, não, ela é concreta já, vai acontecer nas situações em que nada, né, for feito, e tudo muito rápido agora, né? Como tu deste dados ali de questão de 2025, outras situações, né, para 2030, para amanhã. Amanhã, na verdade, já não falamos mais nesse assunto para uma realidade dos nossos netos, como a gente fala, né? Não, nós estamos falando de algo bem atual. Andréia, e, nossa, a gente vai conversando assim, né? E tem tanta coisa que nós poderíamos falar. É claro que já fica o convite aqui para uma próxima live, né? Com certeza, porque daí nós temos muitas coisas para. Ainda mais quando a gente gosta do tema e vem tantas interrogações, né? Mas eu acredito, assim, que trazendo mais para nossas ideias aqui relacionada bem à questão realmente urbanística, de atuação, as providências mais preventivas e corretivas assim que nós poderíamos trazer para essas questões, nesse contexto mesmo de políticas públicas mais efetivas. Bom, assim, eu costumo, assim, para qualquer cidadão que vai comprar, que vai adquirir um imóvel, a primeira coisa que um advogado vai pedir para ele é a matrícula do imóvel. Mas tem um segundo documento, o documento que ele vai ter vários nomes, dependendo do local do Brasil em que a prefeitura se situe, que é o documento que vai te informar o regime urbanístico, o regime de ocupação e uso do solo. Então, para ocupar esse solo, muitas vezes é muito mais importante esse documento que a própria matrícula. É importante a matrícula também, né? Mas o regime, tu teres o documento para saber se aquele imóvel não é protegido pelo patrimônio histórico e talvez tu não possa edificar, não possa demolir. Se esse imóvel não tem uma área não edificável por ficar perto, né, até da orla que a gente falava, ou se tem uma canalização embaixo desse imóvel que impeça a edificação e às vezes o uso. Se esse imóvel não faz parte de uma área de preservação, né? Então esses cuidados eles são muito importantes, né? Para não se adquirir, digamos assim, gato por lebre. E isso, assim, é do cotidiano. As pessoas compram um imóvel, muitas vezes mal assessoradas, não mal assessoradas, mas, assim, às vezes os profissionais nem sabem que existe esse outro documento. E vai
está preocupado com a questão da titularidade do domínio, né? Para ver se a pessoa está comprando direitinho, se aquele é o proprietário. Essa é a preocupação dos advogados. Uhum. Tá sendo bem, bem tranquilo. Mas quando a gente começa a ver, a experiência mostra para a gente começa a trabalhar com essa matéria, a gente vê que esse documento, que aqui em Porto Alegre se chama Declaração Municipal, Uhum. que é a declaração das condições de uso e ocupação do solo. Então, vai ter regime urbanístico, né? O que é o regime urbanístico? O que tu pode elevar em altura, se tu pode, como eu disse, demolir os limites com os terrenos lindeiros. Enfim, uma série de informações que vão desenhar o uso da tua propriedade. Então, esse, para mim, seria o cuidado mais importante. E em nível digamos assim, de cidadão, de cidadania mesmo, é a gente procurar, agora que temos eleições esse ano, verificar o que o nosso candidato apresenta em nível de política pública, ambiental e urbanística. Se não apresenta nada, questionar esse candidato. Né? Hoje estão aí, as mídias sociais são para isso, até para auxiliá-lo, enfim, a colocar alguma coisa, a ter uma resposta que seja a respeito desse tema. Maravilha, exato. Estamos num momento bom para isso, né? Vamos fazer a nossa parte também, né, como cidadãos, e vamos aplicar princípios aí, né, de informação, e nós temos esse direito aí também, e de reivindicar, né? Exatamente, exatamente. Andréia, querida, é tão gostoso falar contigo que não dá vontade de parar de falar. Depois a gente conversa lá no privado, certo? Mas eu acho que a ideia que nós gostaríamos também de estar aqui hoje, batendo esse nosso primeiro papo, né? Vão ter muitos outros aí. Estava com saudade de ouvir um pouquinho dessa tua vasta experiência, né? E cada vez que a gente conversa, surgem outras e muitas outras, né? Questões e pontos que a gente sabe que pode debater para falar sobre isso. Te agradeço imensamente e espero que possa ter colaborado também, né, com essa conversa. A Andrea hoje ela está na advocacia em Porto Alegre, com escritório em Porto Alegre. Acompanhe também o canal do YouTube, né? Esqueci de falar lá da professora Andrea. Tem dicas maravilhosas, inclusive de leituras, né? Eu sempre acompanho lá, né? Pego muita dica boa também. E tá por aí, dando aula, preparando esse povo também para concursos. Quem sabe não saem juízes, promotores, né? Ou colegas melhores depois das aulas. Coloca uma semente, né? Uma Tá provocação que uma menos fica. Exatamente, exatamente. Eu E queria te agradecer muito o convite. Queria te agradecer muito o convite, foi um prazer. Obrigada por sempre me prestigiar. E Dr. Rafael, que está aqui agradecendo, né? Ele participou da nossa live, foi um prazer também te ter aqui como ouvinte. E ficou ali, eu não consegui identificar quem foi que questionou, mas gostaria de responder a pergunta. Alguém que nos assiste questionou sobre as grandes mansões e edificações de grande poder aquisitivo, como é que se faz para regularizar isso, se é possível? eu vi, me passou também, é uma amiga, amicíssima nossa, a Rita, não sei se tu lembras da Rita Isabel, também uma amiga de infância, sempre acompanha aqui também. Isso. Então, Rita, a legislação de regularização, ela possibilita, ela vai ter a regularização, a REURB social, que é para ocupações de baixa renda, mas ela vai ter a REURB específica também. Porque quando a gente fala em regularização fundiária, muitas vezes, de forma equivocada, se pensa que essas ocupações elas só acontecem na baixa renda, até pelo que eu falei aqui, até pelo discurso que eu fiz, eu posso ter induzido a isso. Mas não.
né? A gente tem ocupações, grandes condomínios irregulares e clandestinos, né, que vão ser objeto de regularização fundiária. Então, com isso, acho que não ficou nenhuma dúvida, mas a gente está à disposição. Quem quiser visitar meu canal no YouTube, visite. Eu também tenho meu site, tem bastante material, www.andreavisoto.adv.br. E é isso, né? Maravilha. Quando tu quiser conversar de novo, eu peguei aqui uma aguinha, um cafezinho, podemos Vamos conversar. lá. Então tá, na próxima a gente já combina uma conversa direto lá no Prático Jurídico também, que não vai poder faltar a tua participação, né? Vai ser E um aí nós prazer. vamos acompanhando lá. Tá bom, André, querida? Obrigada. Então vamos. Beijo grande. Tchau. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Eu te agradeço. Tchau. Tchau.